E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar com o nosso estudo de atos administrativos. Já viu que o bagulho não é tão doido assim, né? Que a matéria não é tão difícil também. Matéria legal, matéria interessante, só que, conforme a gente já tinha batido um papo, tem que pegar vários pontos que estão separados, junta o negócio todo, mistura, aí começa a sair as questões. Tem questãozinha que é mole, tem questãozinha que é questão orelha. Chega lá, ó, e cobra só o tópico isolado de boa. Não é para isso que a gente está treinando. Isso aí você vai matar tranquilamente. A gente está querendo aqui matar até aquelas questões mais elaboradas, em que vem trabalhando vários conteúdos, vários tópicos, mistura, até essa vai resolver. E olha uma dica legal. Você vai reparar que o tópico de atos, muitas vezes em prova, ele cobra também conhecimentos de outros tópicos. Às vezes a banca mistura atos com poderes, pode misturar atos com improbidade, atos com 8.112, com estatuto, ela vai misturando. Não tem problema, faz parte. Então é legal ficar bem firme aqui no tópico. Caso a banca faça isso, o nosso problema está resolvido e você ganha uma questão que a concorrência fica para trás, hein? É a questão importante. Vamos continuar vendo as classificações dos atos administrativos, as mais importantes, e ó, tudo diretaço na veia para aquilo que é mais cobrado na tua provinha. Vem cá. A próxima classificação diz respeito a ato simples, complexo e composto. É uma classificação até que bem cobrada, tem várias discussões aí em torno dela, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nos pontos que você vê que nunca mudam, que sempre vem na mesma esteira. Olha só. O ato simples. O ato simples é muito fácil. O ato simples não vem em prova, quase nunca vem em prova. Por quê? Porque é um presente que a banca está dando para a pessoa. O ato simples é simples. No ato simples nós temos o quê? Uma única manifestação de vontade. Olha só no ato simples. Ó, a gente tem uma única manifestação de vontade de um único órgão sendo praticado um único ato. Não tem como ser mais simples que isso. Porque até o bisonho que não estudou presumiria uma parada dessa. Então, um ato simples não é um ato muito cobrado em prova, porque ele não resolve o problema da banca, que é o quê? Eliminar a galera. O que vem pra caramba em prova é o ato complexo e o ato composto. Esses aqui caem muito e muitas vezes misturando os conceitos. Vamos dar uma olhadinha como funciona cada um. Chega mais. No ato complexo, para que o ato seja produzido, nós temos a manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos, sendo praticado um único ato. Então, aqui no ato complexo, olha só, nós temos 2 ou mais órgãos praticando um único ato. Um único ato. Exemplos, nem sempre a gente é muito pesado em prova. Eu vou te explicar, eu quero que você entenda, aí a gente simplifica. Olha só a diferença do ato composto. No ato composto, nós temos a manifestação de vontade de um órgão. Um órgão pratica o ato, por assim dizer. Mas para que o ato efetivamente tenha validade, tem que ter o quê? A aprovação de um outro órgão. Então aqui nós também temos 2 órgãos, mas não são os 2 praticando o ato, não são os 2 manifestando a vontade. Nós temos um órgão praticando o ato e o outro órgão aprovando aquele ato. Aqui nós temos, olha que legal, ó, 2 atos distintos. Nós temos um ato que é a manifestação e um outro ato que é a aprovação dessa manifestação de vontade. Esse é o ato composto. Em prova, é muito comum a banca inverter os conceitos. Isso que você vê pra caramba em prova mesmo. Uma outra coisa que pode eventualmente aí ser cobrada é um exemplo. Só que aqui, cada vez menos nós vemos os exemplos em prova. Cada vez menos tem esses exemplos, justamente porque é uma discussão doutrinária muito grande. E a banca não quer meter a mão na cumbuca, ela quer ficar na dela, sem dar recurso. Mas alguns dificilmente caberiam recurso. Olha só, o que a gente pode trabalhar de exemplo aqui no ato complexo que não vai dar tanta zica em prova é o seguinte. Nós teríamos uma portaria, uma portaria interministerial. Uma portaria interministerial. Nesse caso, a gente pegaria o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, que são órgãos distintos, e juntos praticariam um único ato. Aí não tem discussão. Um outro que a gente vê bastante em prova até aqui, esse também não tem discussão, é a aposentadoria. A aposentadoria também é um ato complexo. Por quê? O órgão concede aposentadoria, mas tem que ter a parte também que é do TCU, aprovação, registro junto ao TCU. Serão 2 órgãos manifestando a sua vontade para a produção de um único ato. Como ato composto, nós teríamos uma homologação. O presidente da República emite um decreto que tem que ser referendado pelo ministro de Estado. Esse também tem certas discussões, mas beleza. Esse aqui depende um pouco da doutrina. Um que você não vai encontrar discussão, que você poderia jogar, é esse aqui, ó. É uma dispensa de licitação. É uma dispensa de licitação. Embora também haja pequenas observações, a dispensa de licitação,
ela tem que ser o quê? Homologada pela autoridade superior. Aí, nesse caso, também seria um ato composto, porque alguém pratica, alguém homologa. Então, quando fala de homologar alguma coisa, alguém aprova aquilo, é do composto que a gente está conversando. Os exemplos, como eu disse antes, não desmoronam em prova. O que cai muito é a diferença de um e de outro. Isso cai bastante. Mas essa diferença não vai errar não. Por quê? Porque tem uma manha bem legal aqui para você não confundir nunca mais na tua vida ato complexo com ato composto. Porque você lembra? Chega na prova, você lembra. Pode escrever que eu sei que eu tenho um que é assim, outro que é assado, eu só não lembro qualquer qual. Aí, a treta está armada. Então, olha só como você lembra. Ó. No ato complexo, nós temos o exo. No exo, você lembra do quê? Quando eu falo exo, qual é a primeira palavra da tua cabeça? É lógico que é o sexo. Ah, vá, que entre uma aulinha e outra, você não dá uma passeada nesses sites estranhos. Dá sim, senhor. Ah, não, eu estudo para concurso, eu nem sei o que é isso. Eu sei que a vida sexual do concurseiro é algo meio individual, né? Mas, beleza, pelo menos o básico eu sei que você sabe. Porque eu não vou chegar aqui e contar, papai e mamãe se amam. Não vou ficar com esse negócio. O básico do sexo você sabe. E olha só, para que exista o sexo, tem que ter quantos órgãos? No mínimo 2. Pode ter 2 ou mais. Tomam já dos paranauês, né? Tiver as moral aí, beleza. Mas tem que ter pelo menos 2. Com um só não é não. Com um só é uma outra coisa. Não é o sexo, tem que ter 2. 2 ou mais órgãos. E vem cá, no sexo a gente tem 2 ou mais órgãos praticando quantos atos? Um aqui, outro lá? Um ato só. Então, no ato complexo, exo, lembra do? Sexo. 2 ou mais órgãos praticando um único ato. Pronto. Lembrou do complexo? O composto vai por exclusão. O composto é aquele que é uma manifestação, uma aprovação, 2 atos distintos. Então, lembra do complexo, lembra do sexo e corre para o abraço, que vai dar tudo certo em prova. E é uma questão que elimina muita gente, hein? Questãozinha pesada e que, ó, problema resolvido. Chega mais, bora dar uma olhadinha em uma outra classificação, que também é importante. Eu vou te apontar os principais pontos. Chega a questãozinho, item, alternativo em prova e fala pra galera, olha só. Foram nomeados 50 candidatos para um concurso público e isso é um ato individual. Aí o cara que acha que é o pique das galáxias fala, ato individual. Indivíduo, uma pessoa, 50 nomeações, lógico que não é. Tá errado, é sim, olha só como funciona. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, qual que é a diferença de um ato geral para um ato individual? A diferença básica é a seguinte. No ato geral, eu não sei quem vai ser atingido. Eu não sei. No ato geral, olha só, nós não temos destinatários determinados. Esse ato vai ser publicado e atinge qualquer pessoa que se enquadre naquela situação. Eu não sei quem vai ser atingido. Já no ato individual, eu sei. No ato individual, nós temos destinatários, olha só, determinados. Eu sei certinho dar nome aos bois. Eu sei certinho afirmar quem são todos os atingidos por aqueles atos. Então, quando a gente tem um ato geral, nós teremos, por exemplo, aí, ó, um decreto regulamentar. Nós teríamos uma instrução normativa. São atos que parecem um pouco uma lei, mas não é uma lei, porque é um ato administrativo. Mas ele tem um caráter meio parecidinho com lei. Por quê? Porque ele vai e atinge todo mundo que se enquadrar na situação. Eu não sei se eu pegar o João, o Zé, o João, eu não sei quem que vai atingir. Ele vai atingir qualquer pessoa que se enquadre naquela situação. Então o ato geral, ele tem esse caráter um pouco mais normativo, um pouquinho mais de norma. Por quê? Ele atinge toda a galera que estiver naquela situação. Eu não sei quem são os atingidos. Enquanto no individual, eu sei. Eu sei falar certinho quem são. Olha só, ocorreu em determinado concurso público a nomeação de 50 aprovados. Isso é um ato individual. Fala pro tio, fica feliz. Você sabe falar quem que é o nome dessas 50 pessoas? Claro que sabe. É só pegar a lista de aprovados. Do 1º ao 50º, tá lá. A gente sabe certinho quem são os destinatários. Essa que é a diferença de um ato geral de um ato individual. Não interessa quantas pessoas são atingidas. O que interessa é que eu sei quem são elas. Esse é o principal ponto. Essa é a parte mais importante de ato geral, de ato individual. Isso você tem que estar obrigado a saber para a tua prova. Agora vamos complementar um pouquinho. Você reparou que eu estou fazendo, está acostumado com minhas aulas já, né? A gente pega aí o que é principal, eu te alerto e falo, meu irmão, isso aqui é o básico do básico, agora vamos complementar um pouquinho. Essa complementação também cai. Também é importante, porque senão nem estava no quadro, fala a verdade. Só que aí você tem que colocar um passo a passo, uma prioridade, para não ficar estudando tudo a esmo aí e bobear. Chega mais, vamos complementar um pouquinho. Olha só, os atos gerais, eles são dotados de generalidade e abstração. Como assim? Ela é geral. Qualquer um se atinge lá. Ele não é um ato específico para aquela pessoa, é um ato meio geral. Ele é um ato abstrato, porque ele não está atingindo diretamente ninguém. Ele está lá. Quem se enquadra na situação, beleza. Chega um decreto regulamentar e fala, olha só, os freezers para quem for fazer aí o serviço de atividade de frigorífica,
tem que ser da temperatura tal a tal. É um troço abstrato. Por quê? Qualquer um que for fazer um freezer frigorífico aí, para armazenar carne, qualquer porcaria, os corpos aí, beleza? Qualquer coisa que seja, tem que seguir aquilo. É um troço jogado ao vento, é um troço abstrato. Não está atingindo diretamente ninguém. Atinge qualquer pessoa que se enquadre naquela situação. Enquanto os atos individuais são atos de efeitos concretos. Ele atinge concretamente aquelas pessoas. Então tem essa diferença também entre eles. Os atos gerais, eles podem ser revogados a qualquer momento. Qualquer hora. Qualquer hora vai lá e revoga um ato geral. Agora, o ato individual não. Ele somente poderá ser revogado se não gerou o direito adquirido e também seguindo as demais regras para a revogação, que a gente vai ver depois mais à frente. Então, o ato individual também poderia ser revogado, mas mesmo os atos que podem ser revogados apenas não geraram direito adquirido. Mas essa parte da revogação é vista um pouco mais à frente. Os atos gerais são apenas atos discricionários, enquanto os atos individuais são tanto discricionários vinculados, e ato geral sempre deverá ser publicado em meio oficial para que possa produzir os seus efeitos. Então, os principais pontos, não sei quem é, sei quem é. Esse aqui é mais geral e abstrato, efeito concreto. Efeito concreto. Revogado a qualquer tempo, somente poderia revogar nos casos admitidos, ainda que estivessem respeitados os direitos adquiridos. Então, pode revogar só nas hipóteses de revogação, que não vai fazer tanta mistura também, mas tem que saber como funciona a revogação, que é visto lá à frente, mas saiba que somente se não gerou o direito adquirido. Cuidado com os exemplos, hein? Cuidado com os exemplos, porque o individual não é para uma pessoa. São pode ser também para várias pessoas, desde que elas sejam determinadas. Fácil pra caramba também essa classificação, você não vai encontrar problema em prova, é uma classificação tranquila. Uma próxima também, que é bem legalzinha, é a diferença entre ato de império, de gestão e de expediente. Ato de império, olha só, império, você lembra de quem? Lembra do imperador. O imperador, ele pede ou ele manda? Ele manda. Então, no ato de império, está mandando. O imperador chega e fala, ai, súditos, estamos em pé de igualdade. O imperador é o fodão, que está de cima olhando todo mundo, assim, ó, de cima para baixo. Esse é o imperador, meu. Então, quando a gente fala um ato de império, estamos falando de atos que são impostos aos particulares. É empurrado no particular. O particular não tem que querer. Aqui, nós estamos falando daquela relação de supremacia. O imperador está lá, ó, fodão pica das galáxias, olhando todo mundo de cima. É aquela relação de supremacia. Aqui nós temos uma decorrência do poder de império, que também pode ser chamado, olha que tema legal que você ficar ligado para a prova, ó. Poder extroverso, poder de império, é a mesma coisa, é aquele poder que coloca a administração pública em condição de supremacia, de superioridade sobre os particulares. Esses são os atos de império. Aí nós temos atos de gestão. O ato de gestão é o ato de boas. O ato de gestão não tem supremacia, embora ainda assim sejam atos regidos pelo direito, pelo regime jurídico administrativo, não tem supremacia. Por quê? Porque aqui estamos falando de atos negociais. É aquele ato que o particular pede para fazer. Ele pede, falou, administração pública, quero fazer umas paradas aí, libera para nós. Ele chega e pede. Ele está pedindo aquilo para a administração pública. Nesse caso, ela não está impondo nada para ele. Ele que pediu. Ele que pediu. Chega e fala, eu quero dirigir, quero pegar meu volante e sair dirigindo. Você está pedindo para a administração pública. Ela não está impondo aquilo a você. Ela fala, você vai, pega e dirige, está dirigindo. Ela não está te impondo nada. O particular pede. Ele está pedindo aquilo para ela. Então ela vai e fala, dirija. Está permitindo que você dirija. Nesse caso, apesar de ser um ato que ainda é regido pelo regime jurídico administrativo, você não pode sair dirigindo sem aquilo. Não tem supremacia. E ato de expediente é ato interno. É um ato que nós não temos um conteúdo decisório. Simplesmente está vendo um andamento da máquina pública. Aqui nós não temos uma decisão, por assim dizer. São atos internos. Essa classificaçãozinha também é bem tranquila. Quando ela cai, você vai ver que ela é bem fácil em prova. Uma coisa que você não precisa fazer é ficar pegando todas, misturando tudo, fazendo um saco de gato, fazendo um regaço. Não precisa. Não faz uma desgraça no teu estudo. Quando isso aqui cai em prova, eles vêm bem separadinhos, vêm bem delimitados. Você encontra aí de boa, sem problema, você resolve a questão. Legal? Bora para outro quadro, me acompanha. Olha só, um outro negócio bastante importante do teu estudo são os elementos ou requisitos de validade de um ato administrativo. Primeira coisa, não confunda elementos com atributos, são coisas distintas. Os atributos são algumas características do ato, coisa estudada em outro momento. Os elementos são os requisitos de validade. São aqueles elementos que, se não forem observados, são os requisitos que, se não forem observados, o ato será inválido, o ato será ilegal, ele não presta. Então toma cuidado.
O ato administrativo ele possui alguns poderes e para que ele possa validamente exercer os seus poderes, somente será praticado com a observância desses requisitos. Thales, quais são os elementos ou requisitos de validade? É o COFIFOMOB. O que é o COFIFOMOB? COFIFOMOB, COFIFOMOB, lá, 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 lá. É a musiquinha do COFIFOMOB. Aí quando você tiver já, caro Padawan, não for mais um Padawan, já foi um mestre Jedi, você canta o COFIFOMOB em modo turbo, que eu vou te ensinar já já como é. Mas vem cá, Thales, que bicho que é esse tal de COFIFOMOB? Olha só, o CO de competência. O CO de competência, o FI de finalidade, o FO de forma, o MO de motivos ou motivo e o OB de objeto. Pronto. Esses são os elementos ou requisitos de validade de um ato administrativo. Aí, como eu disse, quando você for mais ninja um pouco, você canta o COFIFOMOB em modo turbo, que é assim, ó. COFIFOMOB, COFIFOMOB, competência, finalidade, forma de objeto. Aí você canta os 5, aí 5 manjados paranauês. Aí sim você mostra que você já está num alto nível no teu estudo. Partiu? Vamos lá. Vamos ver o que é cada um desses elementos ou requisitos de validade. Competência em direito, fala, nossa, ele é competente, ele manja. Não, não é isso não. A competência em direito é quem tem a atribuição para a prática daquele ato. É quem pode pegar a caneta e, ó, praticar o ato. Isso que é a competência. Então, quando a gente fala da competência, estamos falando quem é a autoridade competente para a prática daquele ato. É quem pode praticar. Não quer dizer que ele é habilidoso, que ele manja, que ele é ninja. Não é isso não. A gente está falando se ele tem autoridade para a prática daquele ato, se ele é a pessoa competente para a prática daquele ato. Eu sou oficial de Justiça Federal, estou trabalhando na rua. Vejo um carro estacionado irregularmente. Eu chego lá e, ó, multa de trânsito. Só se tiver na pedra. Por quê? Porque não pode. Eu não tenho competência para aplicar multa de trânsito. Eu exerço umas outras atribuições. Multa de trânsito está fora da minha autoridade. Eu não posso fazer isso. Essa é a competência. Mas deixa paradinho aqui esse quadro. A gente já volta nele. Vem aqui comigo. Vamos começar um pouquinho melhor da competência. A competência tem alguns aprofundamentos na Lei 9784 de 99, mas aqui a gente vai estudar o mais basicão. Na 9784 tem todo um tópico da competência que é um pouquinho mais aprofundado mesmo, mas aqui o mais básico a gente vai desenrolar. Chega mais. Algumas características da competência. Primeiro, a competência é irrenunciável. O que é renunciável? Você não pode chegar e falar o seguinte, hoje nem estou afim de fazer. Está afim de fazer sim, vai fazer sim, estando afim ou não. Por quê? Porque a competência, você não pode abrir mão dela. Aqui nós temos uma coisinha chamada poder, dever de agir. Aqui, ó, é o poder, dever de agir. É um poder que deve ser utilizado. A autoridade pública não pode abrir mão e falar, tadinha da veinha, eu não vou multar ela porque eu tenho dó da veinha. Você tem dó, então vai entregar comida para os pobres e fazer outra coisa, porque se você quer trabalhar no serviço público, e se você é uma autoridade pública que aplica multa, coração piludo tem que ser ruim, tem que ter a maldade no peito. Por quê? Não é maldade, é porque você está exercendo uma atribuição pública e você não tem escolha, você é obrigado a fazer aquilo lá. Então você não escolhe quem você faz ou não. Você é obrigado a fazer. Pegou a veinha fazendo coisa errada? Multa na veinha. Tadinha da veinha. Eu sei, com o coração doendo, mas tem que fazer. Por quê? Porque a competência é irrenunciável. Não pode abrir mão. O servidor público, o agente público que tem aquela competência, ele está obrigado a utilizá-la quando for verificada a situação em lei. Isso que é a irrenunciabilidade. É o poder e dever de agir. É um poder que deve ser utilizado. A competência é intransferível. Eu sou autoridade, eu faço um ato. Eu chego com um cara e falo, eu não quero isso não, eu vou passar para alguém, o filho é teu, nunca mais eu faço isso na vida. Não pode. A competência é dele. A competência está grudada no cargo. Ela não pode pegar e falar, não quero mais, é sua a partir de hoje, me deixa quieto, não tem nada a ver com isso. Não pode. A competência é dele, ela é intransferível. A competência é imodificável. A competência está prevista em lei. Ela não é presumida, tipo, será que sou eu que faço? Não, não tem será. Ou é ou não é. A competência está prevista em lei. A lei distribui a competência. Ela não é presumida. A competência não é presumida, ela está na lei. Ela está prevista na lei. Então, lá que nós temos a competência. Somente a lei poderia modificá-la. E a competência também é imprescritível. O que é isso? Ele não perde a competência. Se ele não fez no prazo, vai fazer igual. Pode ser punido por aquilo, mas tem que fazer igual. Se ele está há muito tempo sem exercer aquela competência, ela ainda é dele. Ele não perde a competência pelo decurso do prazo. Não é muito comum questões que elaborem da forma que eu estou elaborando aqui, apesar que no teu materialzinho tem explicaçãozinha resumida. Essas são algumas características da competência. Entretanto, olha só, a competência pode ser delegada,
e pode ser avocada. O que é a delegação? A delegação é quando, entre aspas, eu empresto a competência para alguém. A competência é minha, ó. Isso aqui, ó, é minha competência. Eu pego para a pessoa e faz para mim. Ele vai exercer aquilo para mim, mas a competência é minha. Eu tenho que fazer aquilo. Eu estou pegando a competência e dando para ele, emprestando para ele fazer para mim. Eu estou delegando. Isso que é delegar. Mas aquele abacaxi é meu. Eu só estou deixando alguém fazer no meu lugar. Como aquilo é meu, eu posso puxar de volta a qualquer hora. A competência está com o cara está fazendo por mim. A hora que eu quiser, eu vou lá e devolve que essa parada é minha. Isso que é a delegação. Eu pego e passo ela para alguém poder fazer ela por mim. A pessoa pratica aqueles atos no meu lugar. Só que a competência é minha. Assim que eu quiser, eu vou lá e pega ela de volta. Ela pode ser revogada a qualquer momento. Isso é a delegação. A avocação é quando eu tomo de alguém. É quando eu tiro a competência de alguém. A avocação é uma medida temporária e excepcional. É uma exceção que ela ocorra. E ela ocorre apenas de forma temporária. A avocação funciona assim. Eu sou o chefe dos fiscais, estou lá de olho. E fiscal novinho, bobão, frouxo, dando só a canetadinha na mais leve, só uma flor. Eu chego e falo, dá aqui essa competência, meu irmão, dá aqui essa caneta que eu vou te mostrar como que faz. Eu tiro a competência dele, dou uma multa no lugar dele e falo, macho multa desse jeito aqui, tá ligado? E devolvo para ele. Isso que é a avocação. É uma medida temporária, eu vou, arranco a competência dele, faço e devolvo, e excepcional. Não ocorre sempre. Então, para eu tirar de alguém, tem que ser alguém que eu mando. Vem um cara um pequenininho tirado grandão, apanha. Então, para eu tirar de alguém, tem que ser alguém que eu mando. A autoridade superior vem e avoca a competência da inferior, pratica o ato e devolve a competência para ela. Isso que é a avocação. Esses dois casos é admitido, só que olha só, tem que ficar de olho em algumas situações em que não é admitida a delegação. E também, por consequência, nem mesmo a avocação. Mas não é admitida a delegação. Aqui tem um tipo de competência que não pode ser delegada. Aí em prova o pessoal sempre esquece, tem a privativa e tem a exclusiva. Traz isso para a sua vida sentimental. Você que tem namoradinho, namoradinha, o peguete, peguete ou peguete, né? Cada um vai no lado que curte mais aí, caso marido, mulher, sei lá, cada um com os seus esquemas. Ai, professor, eu tô concurseiro, tal, né? Sabe como é? Não tem ninguém, eu tenho um gato aqui, que é aquele bichano só de... Não é o gato, gatinho, é o gato, não, só esse gato tem mais nada, eu tô meio carente, não vou conseguir usar esse exemplo. Pensa no futuro. O dia que você tem aquela pessoa amada. A pessoa amada, ela é tua competência privativa ou exclusiva? Pensa bem o que você responde, porque se você fala para mim, ai, a minha pessoa amada é minha competência privativa, tu tá no relacionamento aberto. Por quê? Porque aquilo que é para você fazer, uma outra pessoa também pode. É o quê? Delegação. Agora, se é competência exclusiva, aí sim, aí a parada tem dono. Se é uma competência exclusiva, ela não pode ser delegada. Ela não pode ser delegada. Se a competência exclusiva é só você que faz aquilo e mais ninguém. Aí chega lá, né, pro namoradinha, assim, quando você quer dar um migué, fala, nossa, eu te amo tanto, eu sou sua competência privativa. Ai, que bonitinha, né, minha competência privativa. Mal sabe, né, que o puto tá falando pra menina. Então, olha só, a competência exclusiva é que não pode ser delegada. A privativa pode, mas um detalhe. Se apegue a isso apenas nesse tópico. Não fica levando isso para outras matérias de direito, porque na própria lei nós encontramos isso aqui escrito de forma errada. Você pega o 84 da CF, fala as atribuições do presidente da República. Não é um termo correto aquilo. É um termo que está errado. Mas beleza. O que eu quero que você pense? Você usa isso aqui, nessa parte, por aí jogado, nem esquente tua cabeça, não perca a questão de lei seca por causa desse conteúdo. Mas para esse momento, o que o tio quer que você lembra? Competência exclusiva não pode ser delegada. Privativa pode. Também não dá para delegar a competência para proferir decisão em recurso administrativo e a competência para edição de atos normativos. Artigo 13 da Lei 9784 de 99. Então, de acordo com essa lei, esses atos aqui, não podem ser delegados. E decora que isso aqui cai muito demais em prova. Fica de olho. Essa é a competência. Volta aqui e vamos continuar falando dos outros elementos ou requisitos de validade. Beleza, essa é a competência. O que é a finalidade? É o fim com o qual o ato é praticado, é o fim buscado. A finalidade, a gente sabe que é sempre o quê? O interesse público. É o interesse público. Também deve ser buscada a finalidade
prevista em lei para aquele ato. Deve ser observada a finalidade prevista em lei para aquele ato. Por exemplo, ó, olha só, um exemplinho legal aqui, ó, a remoção de ofício. A remoção de ofício é aquela que a administração pública vem, pega o cara que está aqui e remove ele para outro lugar por necessidade do serviço. Nesse caso, é para atingir interesse público. Ele não está fazendo aquilo para se vingar do cara. Ah, eu não gosto dele, ele é chato, eu vou remover ele para outro lugar. Não é por isso. Ele está removendo por razões de interesse público. Porque precisa do cara lá. Se ele remove o cara por vingança, se ele remove o cara porque ele está com raiva, está putinho, está violando a finalidade. Porque não é a finalidade pública. A finalidade tem que ser o quê? O interesse público. Uma segunda coisa, a finalidade tem que ser aquela prevista em lei para o ato. Por exemplo, o cara chega atrasado todo dia. Vou punir ele. Remoção de ofício. Não pode. Por quê? A remoção de ofício não é penalidade. A remoção de ofício é utilizada para que o cara possa ir para outro lugar, que ele vai para outro lugar prestar um serviço pela necessidade. Agora, com penalidade, isso não existe. Com penalidade, não rola. Então, se eu estou usando a remoção de ofício como penalidade, está sendo violada a finalidade prevista em lei. Porque a remoção de ofício não é penalidade. Então, toma cuidado, que a finalidade é o quê? É tanto o interesse público como também aquela prevista em lei. Bem tranquilo. A forma é o jeito que a gente pratica o ato. É a forma que o ato é praticado. No direito brasileiro, em regra, os atos são formais e escritos. Existem pequenas exceções no 9784, tem algumas observações no seu material, mas a forma é o jeito que a gente pratica o ato. Eu quero que você lembre do seguinte, ó, é dentro da forma que nós temos uma coisinha chamada motivação. Vamos falar dela já já. A gente vai conversar da motivação já já. Mas anota aí, que é dentro da forma, que é dentro do elemento forma que nós temos a motivação. Então, ó, a motivação, ela não é um elemento, ela está dentro de um elemento. A forma é o seguinte, olha um exemplo legal, ó. Eu quero aplicar uma penalidade em alguém. Eu quero aplicar uma penalidade em alguém. Qual que é a forma que sempre deverá existir nesse caso? Qual que é a forma adequada? PAD. Processo Administrativo Disciplinar. Essa que é a forma. E lembrem que é dentro da forma que está a motivação. E os motivos? O que são os motivos? Olha só, coloca o conceitinho aí, que esse conceito é importante. Motivo reflete a situação fática. Motivo, então, é o que reflete aí a situação fática. A situação fática e a situação jurídica que justifica a prática do ato. Thales, o que é a situação fática? É a situação de fato. É o que aconteceu no caso concreto. O que é a situação jurídica? É a situação de direito. É como aquilo está previsto na lei. Isso que é a situação jurídica, é como está na lei. Isso que é a situação fática. É o que aconteceu no caso concreto. Então, é a situação fática. É a situação jurídica que justifica a prática do ato. Que justifica a prática do ato. Porque a gente sabe que o administrador público não pode sair praticando o ato do jeito que dá vontade. Tem que estar previsto na lei. Tem que estar previsto em lei. Isso que é o motivo. O motivo é algo estático, é algo parado. É simplesmente o que aconteceu na vida concreta e como está na lei. Já já eu bato a diferença de motivação. Mas só isso é o motivo. Então, quando um ato vai ser praticado, por exemplo, ó, o cara há mais de 30 dias não vem trabalhar. Mais de 30 dias não vem trabalhar injustificadamente. É o que acontece no caso concreto. Aí, na Lei 8.112, para te exemplificar, tem um negocinho chamado abandono de cargo. Aí o que eu fiz? Eu peguei o que está na lei, peguei o que aconteceu na vida real. Isso que é o motivo, é algo parado. E o objeto é o próprio ato. O objeto é o conteúdo material do ato. O objeto é o conteúdo material do ato. O objeto é o efeito pretendido. O objeto é o efeito pretendido. É o que eu quero alcançar com aquele ato. É o que eu quero alcançar com aquele ato. Já vamos voltar aqui, mas eu quero matar com você agora a diferença de motivos e motivação. Então, olha só. O que é um motivo? O motivo é a situação fática e jurídica. É o que aconteceu na vida real e é como aquilo está na lei. Agora, vem cá. Tem uma coisinha chamada motivação. A motivação é quando a gente pega os motivos e faz o quê?
coloca no papel. A motivação é a exposição escrita dos motivos, é a exteriorização dos motivos. Anota tudo isso, hein? É a exposição escrita. É quando eu pego os motivos e faço o quê? Coloco no papel. Vem cá, responde uma coisa para mim. Primeira coisa, a motivação é o elemento? Não. A motivação está dentro de um elemento. A motivação está dentro de qual elemento? A motivação está dentro do elemento forma. Já está ligado nisso. A motivação está dentro do elemento forma. Ela não é um elemento. Então o motivo é algo parado. É a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. A motivação é quando eu pego os motivos e coloco no papel. Eu vou chegar no PAD e vou explicar o que aconteceu. Isso é que é a motivação. Cuidado que em prova é muito comum a inversão dos conceitos. A motivação, ela é sempre exigida em atos vinculados. Sempre haverá motivação em atos vinculados, sempre. E em ato discricionário, prevalece que ela também existirá. Prevalece que também é obrigatória a motivação em ato discricionário, mas essa é uma regra. Essa é uma regra. Existem exceções. Por exemplo, a exoneração de um cargo em comissão, não precisa motivar. Ele chega e fala, tchau. Ele é livre, ela é livre, não precisa motivar. Essa é uma regra, então toma cuidado. Então olha só, toma bastante cuidado com a diferença de motivos e motivação. Em prova é muito trocado isso aqui, hein? Olha só, motivo ou motivos é o quê? É a situação fática e jurídica. É a situação fática e jurídica. É o que aconteceu na vida real e como aquilo está previsto em lei. É a justificativa para a prática do ato. E a motivação, que é algo que está dentro do elemento forma, é o quê? É a exposição dos motivos. É quando a gente pega os motivos e coloca no papel. Cuidado que em prova é muito invertido. Isso é motivação. Por isso que a motivação não é um elemento. Vem cá. Por isso que a motivação está dentro de um elemento. A motivação está dentro do elemento forma. Olha só, a motivação está dentro da forma, porque é lá no PAD que a gente vai fazer a motivação. Quer ver um exemplo que enquadra tudo aqui para a prática de um ato administrativo? Uma demissão. Olha só, imagina o seguinte. A indústria pornográfica está em decadência, porque muito site e tal, já não rende como tanto, e o Kid Bengala, né, resolve fazer concurso público. E passa no concurso público, é aprovado, está trabalhando, está na repartição. Mas é o seguinte, um dia o ar-condicionado quebra, e a pessoa está acostumada a trabalhar pelada, e de repente ela está calor, ela faz o quê? Arranca a roupa. Fica peladão, está acostumado, você não trabalhou pelado, o que que tem? É normal para ele. Aí chegou e falou, rapaz, mas eu tô com calor ainda, acho que vou fazer a dança do helicóptero para dar uma ventilada. Você imagina o Kid Bengala fazendo uma dança do helicóptero, girando aquela piroca preta, batendo aquilo em todo lugar, vai quebrar computador, vai nocautear o particular, vai derrubar os amigos no chão, vai fazer uma desgraça na repartição. Conduta escandalosa. Conduta escandalosa. Vão demitir o Kid Bengala porque fez a dança do helicóptero na repartição. Mas para que essa demissão seja feita, os elementos devem ser preenchidos. Vão por partes? Beleza. O que é o objeto aqui? Ó? O objeto, nesse caso, é a demissão. É o próprio conteúdo do ato. É o efeito pretendido. É a demissão. Mas nós temos que ver se o motivo está presente. Olha só. Situação fática. Dança do helicóptero na repartição. Girou a pirocona na repartição. É o que aconteceu no caso concreto. Beleza. Situação jurídica. Conduta escandalosa na repartição. Artigo 132 da Lei 8.112. Nesse caso, fechou. E nesse caso, acontecendo isso, o que a lei fala? Demissão. Então, o objeto está ok, os motivos também estão ok. Só que para que uma penalidade seja aplicada, sempre tem que ter o quê? O PAD, que é a forma adequada. E aqui no PAD que vai haver a motivação. Que a gente vai explicar que chegou um dia e o servidor arrancou a roupa, ficou peladão, que ficou girando a jiboia lá para todo lado, bateu em todo mundo, quebrou as paradas todas. É aqui que a gente faz o quê? Exterioriza, faz a exposição escrita dos motivos. Essa é a motivação. A finalidade. A finalidade, nesse caso, é punir o cara pelo interesse público. Já imaginou todo mundo fazer dança de helicóptero de repartição? Aí o bagulho não vai pra frente. Então a finalidade é interesse público. Ele não tá fazendo aquilo porque ficou com inveja, porque ele não ligou no dia seguinte. Não é por isso. Ele tá fazendo aquilo porque é o interesse público. E outra, no caso de uma infração administrativa grave, a finalidade da demissão é essa mesmo, punir? Isso, beleza. Bateu a finalidade. E quem vai aplicar essa penalidade, quem tem competência, é a autoridade administrativa prevista em lei. Não é o coleguinha de trabalho que levou pirocada na cabeça. Não é o particular. É a autoridade prevista em lei para a aplicação da penalidade de demissão.
Isso que são os elementos do ato administrativo. Ou preenche todos, ou o ato é inválido, ou o ato é ilegal. O ato não presta. Então, olha só, saiba o que é cada um deles. Muito cuidado para não confundir motivos com motivação. Fica de olho também no objeto que é fácil, também é bem cobrado. E pronto, o problema está resolvido. Chega mais, chega mais. Fala mais um pouquinho da motivação. Olha só. O que a gente vai então, o que é a motivação? Que é quando a gente exterioriza os motivos. Beleza. Aí tem um negocinho chamado teoria dos motivos determinantes. Essa teoria te fala algo óbvio. Você sabe o que ela fala. Olha o que essa teoria fala, olha que coisa besta. Ó. Ela fala o seguinte, que os motivos alegados devem ser verdadeiros, senão o ato é inválido. Mas não é que é um troço óbvio? É. Os motivos alegados para a prática de um ato devem ser verdadeiros, senão o ato será considerado inválido. Não é óbvio? É óbvio. Mas olha só a segunda parte. Em algumas situações, a motivação não é exigida. Por exemplo, de acordo com o artigo 37, inciso 2 da CF, os cargos em comissão são de livre exoneração. Não tem que motivar. Ele chega para o peão e fala, tchau, está exonerado. Não precisa motivar. Então, em alguns casos, a motivação não é exigida. Mas olha só, mesmo a motivação não sendo exigida, o bonito vai lá e motiva. Aplica essa teoria. Então, em algumas situações, a motivação não é exigida, mas, se ela for feita, aplica essa teoria. Os motivos alegados são verdadeiros, senão o ato é inválido. O cara chega e fala o seguinte, ó, eu vou te exonerar porque isso é muito feio. Pensa num bicho judiado feio que não dá para tirar na cara. É horrível, a tortura, você está sendo exonerado do cargo em comissão porque tu é o cabra mais feio da face da terra. Beleza. Ele motivou. Aí o cara chega lá, com o atestado da mãe, com o atestado da avó, falando que ele é bonito. Nesse caso, os motivos alegados são falsos. Se os motivos alegados são falsos, aquela exoneração não vale de nada. Aquela exoneração é inválida. É claro que ele pode depois exonerar sem motivar, ele pode. Mas nesse caso, como os motivos alegados são falsos, o ato é inválido. Isso que diz a teoria, que os motivos alegados para a prática de um ato devem ser verdadeiros. Senão o ato será inválido. Senão o ato será inválido. Mesmo quando ela não é exigida, se por acaso ela for feita, aplica-se essa teoria. Tranquilo? Bora para outro quadro que falta só um pedacinho para fechar. Olha só, qual que é a diferença de um ato vinculado para um ato discricionário? Ou melhor dizendo, onde está a discricionariedade de um ato discricionário? A discricionariedade de um ato discricionário pode estar nos motivos ou no objeto, em um desses dois elementos. Thales, não entendi nada. Vai entender, vem cá. Olha só, aqui desse lado nós temos um ato vinculado, aqui daquele lado um ato discricionário. Em um ato vinculado, os 5 elementos são vinculados. Não há margem de escolha em nenhum deles. Competência, finalidade, forma, motivos e objeto. Os 5 são vinculados, não há discricionariedade em nenhum. Nesse caso, nós temos um ato vinculado. O ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Não tem margem de escolha em nenhum deles. Agora, no ato discricionário, olha como funciona. Os elementos, competência, finalidade e forma, o COFIFO, é sempre vinculado. Esses 3 elementos sempre são vinculados. Nunca haverá discricionariedade neles. Nunca haverá margem de escolha neles. A competência daquela autoridade lá. A finalidade é sempre interesse público e aquela prevista em lei. E a forma é a que é exigida em lei. Pronto. Não tem discricionariedade. A discricionariedade pode existir no elemento motivo ou no objeto. O motivo, conduta escandalosa na repartição, por exemplo. Ele vai analisar se houve ou se não houve, se aquilo é ou não é conduta escandalosa. Aqui tem a discricionariedade. A discricionariedade também pode estar no objeto. A suspensão não é até 90 dias? Então, ele escolhe se é 10, 20, 30, 60, 90. Então, a discricionariedade pode estar em um ou nos 2 elementos, tanto faz. Nos 2 ou em um. Mas essa que é a diferença de um para outro. Então, esses 3 primeiros elementos sempre serão vinculados, sempre. Agora, o motivo e o objeto, ou um ou os 2, podem ser discricionários. Se um deles ou os 2 forem discricionários, nós temos um ato discricionário. Então, a discricionariedade de um ato discricionário poderá estar onde? Nos elementos motivos e ou objeto. Fácil pra caramba, né? Fácil. Tudo vinculado, aqui sempre vinculado. A diferença está nesses 2. Então, é aqui que está a diferença entre um ato ser considerado vinculado ou ser considerado discricionário. Partiu? Bora fazer os exercícios. Chega aí. Vamos ver como que esse treco cai em prova. Primeira questãozinha. Olha só. Ato complexo
é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a produção de seus efeitos depende de outro que o aprove. Lógico que não. O ato complexo se lembra do sexo. 2 ou mais órgãos praticando um único ato. O que foi narrado aqui é um ato composto. Risca fora que essa está errada. Próxima questãozinha. A delegação de recursos administrativos não poderá ser objeto de delegação de competência. A decisão de recurso administrativo pode ser delegada? Não pode. Então a questão está correta. Ela falou que não pode delegar. Show de bola. Copiou, colou. Fácil pra caraca. Próxima. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, quando a administração motivar o ato administrativo, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Pronto, show de bola, olha só. Teoria dos motivos determinantes. O que essa teoria fala? Que, mesmo quando a motivação não for exigida, se o ato for motivado, ele só será válido se esses motivos forem verdadeiros. Fácil também, hein? Essa foi bem fácil. Não é tão fácil que você aprendeu direcionado, leia com calma, você vai ver que é realmente dessa maneira. Então viu aí que não tem muito segredo. Vamos lá, fazer mais algumas, me acompanha, olha só. Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Nesse caso, a manifestação de vontade de ambos os órgãos, ao se fundir para formar um único ato, resulta no denominado ato administrativo. Olha o que está acontecendo, ó. Esse decreto aqui, que é feito pelo presidente referendado pelo ME, tem uma certa discussãozinha, se é um complexo, se é composto, mas não é bem isso que a banca está cobrando. Olha o que ela falou, ela já te mandou qual é a posição dela, ela te mandou, olha só o que ela disse, ó. Ela falou o seguinte, que aqui nós temos a manifestação de vontade de ambos os órgãos, a manifestação de 2 órgãos para formar um único ato. Quando que nós temos 2 ou mais órgãos para formar um único ato? É um ato complexo. Então, como eu disse, embora você possa encontrar alguma doutrinazinha que fale que isso é um ato composto, pode acontecer, é difícil ser trabalhado que você diga qual dos 2 é em prova, porque dá recurso. Nesse caso aqui, o que a banca fez? Ela chegou e falou, ó, isso aqui que você está olhando é um ato complexo. 2 ou mais órgãos praticando um único ato. Ela mandou para você no enunciado. Ela já adotou a posição, então não tem choro. Aí não tem choro. Se ela te perguntasse diretamente qual que é, aí ficava complicado. Mas ela já mandou a posição dela, então ficou mais fácil. Quando nós temos 2 ou mais órgãos praticando um único ato, nós temos um ato complexo. Alternativa B, complexo, em que se verifica a identidade de conteúdos e fins. Alternativa B, não fala coligado, coletivo, colegiado, fala um monte de barbaridade. É uma questão que dá uma certa discussãozinha mesmo, mas olha só, a banca não está te cobrando o exemplo, não foi o exemplo que ela cobrou. Ela falou para você, 2 ou mais órgãos praticando um único ato, igual sexo, ato complexo. Próxima questão. O efeito jurídico imediato que o ato administrativo produz é, alternativa D, o objeto. O efeito jurídico imediato, o conteúdo material do ato, o efeito material do ato, o fim que se pretende produzir, é o objeto. Alternativa D. E para a gente fechar, olha só o que diz, ó. A próxima, a teoria dos motivos determinantes. Alternativa A, não se aplica aos atos administrativos discricionários. Ou se aplica sim. Os motivos alegados são verdadeiros ou o ato não presta. B, vincula a validade do ato à motivação nele contida. É isso aí. A motivação contida no ato fica vinculada à validade do mesmo. Aquilo que foi motivado está vinculado à validade. Ou é verdadeiro ou até inválido. Olha o erro das outras, ó. Permite a convalidação de atos administrativos que adotaram motivos falsos. Nunca dá para convalidar nesse caso. D, destina-se ao ato administrativo proferido sem motivação? Não, é para o ato que foi motivado que ele se destina. E E, tem por objeto revogar atos administrativos que adotaram motivos falsos ou inexistentes? Meu, não é isso que ela fala. E outra, a gente vai ver posteriormente que nesse caso nem revogação seria anulação. Então bateu bonitinho a alternativa B, que diz que essa teoria diz que fica vinculada à validade do ato a motivação alegada. Então olha só, viu que não tem tanta dificuldade. Embora existam algumas discussões, algumas divergências, como regra, eles trabalham a parte mais suave. Nós temos questões antigas que você vai encontrar muita contradição do que a gente está vendo, porque são questões até um pouco desatualizadas, são questões que tinha realmente essa divergência, que deu muito recurso na época, algumas foram anuladas, outras infelizmente não. Então, deu um tempo para cá,
a gente encontra meio um padrão de não ter essas questões tão discutidas. As bancos vêm trabalhando sempre de forma mais uníssona, sempre de forma mais pacífica, até que é para não dar muito recurso em prova mesmo. Exceções sempre existem, né? Mas a regra é essa daí, põe a bundinha na cadeira, estuda firme e forte e até a próxima aula. Valeu? Grande abraço.